É um prazer, cumprimentando a todas as pessoas que estão na Comissão de Minas e Energia e que também quem está assistindo a gente online. Vou falar um pouco hoje do impacto do petróleo, né, e das mudanças climáticas justamente na costa amazônica. E acho importante fazer essa fala, já que até agora a gente tem visto muitas falas, né, na linha da escassez do petróleo, de um futuro muito complicado pela frente do ponto de vista do mercado, o que a gente não. Isso depende muito, a gente não acredita nisso e isso depende muito da perspectiva. Se a perspectiva é do Brasil, de fato, se tornar a primeira nação exportadora de petróleo, né, do planeta e continuar abrindo fronteiras por dentro da Amazônia, aí, de fato, talvez esse cenário para exportar petróleo e colocar um pouco mais abaixo a questão decolonial, a gente vai ter, sim, esse futuro. Mas não é desse futuro que a gente está falando. A gente está falando de 16 meses que a gente atinge 1,5 grau de aumento da temperatura média da Terra e caminhamos diretamente para uma catástrofe climática rumo aos 3 graus de aumento da temperatura média, né? E o que isso significa, especialmente para quem é da costa amazônica, do Amapá, do Pará, e que está escutando a gente, né? Isso significa o aumento da erosão das terras caídas no Bailique, que há muito tempo já é conhecido. Isso aumenta o número de decretos de emergência que, desde 2023, pelo governador Clécio Luiz, já tem sido um caminho, né, natural pela estiagem, redução da precipitação, marés lançantes, né? Isso aumenta a dificuldade de moradores desses locais para se locomover, para ter água potável, coisas que acontecem hoje, enquanto a gente faz essa audiência aqui. Isso aumenta o futuro de incertezas do Marajó. Tem uma matéria ótima do Eco, com um documentário sobre isso, que pode ser vista, né? Isso também coloca em xeque a perspectiva de quem olha para um futuro sem petróleo, colocando 2030 como perspectiva, como algumas apresentações, pelo menos 3 que contei, fizeram. A gente tem uma outra data para colocar, que é 2050. Essa perspectiva, no mapa em vermelho, é o aumento do nível do mar. Então, se você tem moradia nessas áreas, se você mora no Oiapoque ou em qualquer uma dessas áreas que eu estou mostrando no mapa, essa é a perspectiva do aumento do nível do mar com 3 graus, que é para onde a gente está indo com as políticas atuais de petróleo e gás no mundo inteiro. E eu faço esse recado também aos senhores e senhoras parlamentares que estão aqui e que defendem seus povos, né, seus povos que elegem vocês e que tem ali uma perspectiva de discutir a adaptação, né, à emergência climática que já acontece hoje. E aí eu vou focar agora muito na questão da pesca, onde a gente tem quase 600 mil pescadores, sendo a maioria mulheres, na costa amazônica, né? Pará e Maranhão entre os 5 maiores produtores de pescado do país. E aí a gente tem ali um estudo que está disponível, alguém vai colocar no chat para a gente, com mais de US$ 1 bilhão, com 5 pescados importantes, que em 2022 renderam, pela balança comercial exterior, mais de US$ 1 bilhão. A gente está falando de grude, do pescado amarelo, a gente está falando do pargo, a gente está falando de centenas, milhares de famílias que dependem já e que já têm uma cadeia produtiva consolidada. Quem é parlamentar e depende também do diálogo com comunidades pesqueiras sabe do que eu estou falando, né? A gente já tem uma cadeia produtiva delimitada. Vou pular a discussão pelo tempo que a gente tem. Então, nesse estudo, a gente está aqui focando na piramutaba, pescada amarela, gurijuba, camarão rosa e o pargo, né? A gente botou as normas que o amigo da Marinha trouxe, como a Norman 0708, por exemplo, e calculou. Realmente, de fato, a Marinha tem estratégias de segurança muito robustas, mas elas significam uma restrição às pescarias locais, tá? Esse projeto, que tanto se fala de um bloco de petróleo do FCM-59, são vários outros, né, que estão ao redor deles. Eu queria mostrar um pouco deles. Cada um desses blocos, ele vem com uma restrição. É a área do bloco, é a área do FPSO, é a área do rebocador. E cada um desses blocos, como é no pré-sal, etapa 4, tem uma área de tráfego que é restrita às embarcações de pesca. Tem uma área potencial de risco para essas embarcações serem atropeladas, vou botar assim entre aspas, né? E isso ainda não está bem delimitado para a costa amazônica, como os gasodutos. O que se tem é uma discussão de um bloco que está sendo licenciado, que tem ali a perspectiva de uma rota de navegação única, né? Mas quando a gente vai para o plano estratégico da Petrobras, até 2029, ela afirma, né, tem 15 poços para serem perfurados na margem equatorial,
que eles têm divulgação em toda a margem equatorial. Estou falando também, para além do Amapá, a Bacia do Pará e do Maranhão, Barreirinhas, que é a costa amazônica, né? Então, a gente não está falando de um bloco de petróleo só, a gente está falando de 328 outros projetos na costa amazônica, onde esse está empurrando a especulação do setor para abrir essa grande fronteira, que também vem de Amazônia adentro, floresta, né? E que tem outras tantas rotas de navegação ainda desconhecidas e ainda serem discutidas, inclusive gasodutos sem licenciamento já sendo discutidos no território. Então, todas essas áreas elas vão significar restrições, por exemplo, a pesca do pargo, que está desde o Ceará trazendo embarcação para pescar, que é o local pesqueiro mais adequado para o pargo, né? Que é sobre os recifes amazônicos que, de fato, existem e pesquisas existem para comprovar isso, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, a pesca do pargo, no cenário 3, que é o cenário mais otimista do petróleo, ele tem uma restrição maior. São quase 14 mil quilômetros quadrados de área potencial restritas à pesca do pargo. Lembrando, pesca do pargo, pescada amarela, grude, elas representaram só em 2022 cerca de US$ 1 bilhão para a balança comercial pela Câmara de Comércio Exterior do Brasil, né? Então, a gente recomendou nesse estudo que seja discutido as áreas de pesca para além dos municípios que hoje estão sendo discutidos, em todos os processos de licenciamento. É necessário um diálogo mais amplo. E aí a gente pede aqui para colocar nas notas taquigráficas e um pedido à mesa diretora, presidente da Câmara, da comissão, que traga também o MPA, o Ministério da Pesca e Aquicultura, para fazer parte desse debate, já que 571 mil pescadores e pescadoras, especialmente, vão ser afetados por isso e aqui não tem nenhum representante desse importante membro do Executivo fazendo suas considerações. A gente considera também que essas áreas, com extrema sobreposição, que elas sejam desconsideradas da categoria oferta e estudo, que estabeleçam diálogos mais amplos, né, para identificar essas rotas de navegação, para que esses planos sejam mais transparentes, para que eles saiam do escritório, né, e também endossando aqui a questão da avaliação ambiental de área sedimentar. E também, como disse o representante da Marinha, o planejamento espacial marinho da região norte é um elemento, uma ferramenta essencial para a gente começar essa discussão, né? Então, não antes de finalizar, eu queria colocar aqui o meu repúdio a um acontecimento que a gente identificou em oficinas onde uma membra da nossa organização foi ameaçada, perseguida, como de outras organizações. Então, gostaria também de deixar isso registrado nas notas taquigráficas, para registrar, em nome da Araiara, o nosso repúdio a esse tipo de abordagem nada democrática, né? Uma abordagem ali que ela não está de acordo com esse tipo de debate que a gente se propõe aqui. E eu espero, sinceramente, que caso esses assuntos sejam tomados aqui, que eles sejam trabalhados com a maior seriedade possível, novamente repudiando aqui as ameaças e perseguições que foram ocorridas sobre as pessoas membros da nossa equipe e outras pessoas que também vivem no local, em territórios da costa amazônica. Sem mais para acrescentar na minha apresentação, deixo aqui na tela alguns links de importância, né, que é o Monitor Oceano, que mostra esses dados, esses estudos, o Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e o marsempetróleo.araiara.org, que mostra a nota técnica da qual a gente apresentou aqui com detalhes as sobreposições e os prejuízos para pescadores e pescadoras da costa amazônica. É isso. Agradeço.